eu vejo aqui que também pode ter sido problema do sinal. Pessoal, a gente está recebendo o nosso vice-reitor de extensão, pós-graduação e pesquisa da Universidade de Itaçá, professor Rafael Iório. Rafael, professor Lênio, participa dos nossos eventos desde o segundo evento, né? A gente já está no 12º, né, Rafael? Poxa, é verdade. E queria passar a palavra de imediato ao Rafael para fazer a saudação aos nossos alunos, especialmente ao nosso professor Lênio aí, de imediato, passando a palavra para o senhor. Poxa, muitíssimo obrigado, Vitor. Boa tarde, queridos alunos, a todos. Queria aqui muitíssimo agradecer aqui o convite de poder fazer essa abertura a esse professor, a esse amigo, a esse jurista que eu tanto admiro, que é o professor Lênio Streck. Eu acho que nesse evento, que é um evento que eu também gosto muitíssimo de participar, eu acho que a federação está de parabéns com a organização desse evento, então também parabenizo o Vitor, como ele está dizendo, né, 12º evento da federação, então queria parabenizar o Vitor também por isso, um evento que para a gente tem todo um encantamento muito importante, porque é um evento também que comemora aí os 50 anos do curso de Direito da Estácio. No final das contas, é isso. Sei que são 50 anos da Estácio, mas a Estácio nasce com o curso de Direito, então, portanto, são os 50 anos do nosso curso. E acho que nada mais importante que termos aqui a principal referência do nosso curso, que é o professor Lênio Streck, participando de um evento como esse. O professor Lênio, como todos devem conhecer, é um dos grandes nomes do direito brasileiro, jurista de escola, como nós falamos aqui para vocês, a pessoa que mais publica na área do direito no Brasil. Então, para a gente é uma honra, é uma referência a gente poder ter em nossos quadros um professor como o Lênio e poder aprender numa tarde como essa com ele, suas histórias, o conteúdo que ele tem a nos transmitir, o carinho, a atenção para com que ele tem com os alunos. Então, para além de um pesquisador, de um jurista, é um senhor professor. Então, acho que é uma marca fundamental nessa comemoração dos 50 anos. A federação foi muito inteligente e sensível de realizar esse convite ao professor Lênio, e para mim, então, portanto, é uma grande honra estar aqui dividindo essa tarde de hoje com vocês. Vocês não sabem o quanto eu estava nervoso por esses problemas técnicos e não poder estar aqui congregando e compartilhando com vocês essa tarde. Graças a Deus tudo se resolveu. Então, assim, não vou mais interrompê-los, que estamos aqui para ouvir o professor Lênio e não a mim. Então, desejo uma excelente tarde, uma excelente conversa com esse querido amigo, com esse querido professor, que é o professor Lênio. Tá? Alunos, saibam que vocês estão tendo uma senhora oportunidade. E parabéns novamente ao professor Lênio, a Estácio pelos 50 anos e ao Vitor como presidente da federação pela organização desse evento. Muito obrigado. Veio a Constituição e as coisas não se dão do dia para a noite. Agora temos uma nova Constituição e vamos sair por aí constitucionalizando tudo. Foi muito difícil, ocorreu porque tudo o que vinha por trás, a gente acaba trazendo toda uma tradição. Tradição é entrega. Como é que se entrega um produto? Vínhamos com uma baixa constitucionalidade, uma expressão que eu cunhei, afinal, não tínhamos Constituição, basicamente. Nossa teoria constitucional era muito pífia. Então, a baixa constitucionalidade, né, fazia com que nós tínhamos dificuldade de lidar com isso. Para ter uma ideia, Rafael, Vitor, que estão nos ouvindo, não é só um problema nosso. A Espanha passou por isso também. Em 78 eles fizeram a Constituição, uma belíssima Constituição, que aliás inspirou também a nossa. E houve um momento em que 3 anos depois, em 81, e eu cito essa decisão em vários textos, em que o Tribunal Constitucional da Espanha teve que dizer uma coisa óbvia, assim, que parece assim, meio patética até, assim, que os juízes espanhóis devem interpretar as leis de acordo com a Constituição. Percebe?
Então, veja, então, para nós, tudo também nos primeiros anos foi muito difícil que as coisas acontecessem, né? Eu fiz o meu primeiro controle, eu sempre, de algum modo, eu falhei em muitas coisas também. Eu tenho caridade epistêmica com os meus adversários, e eu aprendo muito com os alunos, aprendo muito, inclusive, com os meus críticos, né? Alguns livros meus foram escritos exatamente para responder críticas e com os quais eu me enriqueci muito, né? Eu lamento hoje que nas redes sociais, principalmente, eu nunca vejo ninguém dizendo poxa, fulano, você tem razão, vou repensar. As pessoas todas querem ganhar o debate, que é uma espécie assim de fator lacração. As pessoas só querem lacrar. Eles querem ganhar o debate, eles não querem discutir. E isso falta muito na academia brasileira, né? Da doutrina mesmo falta. Então, nós temos condições de fazer bons debates. Acho que o Brasil cresceu muito. O Brasil tem, talvez, hoje, uma das 3 ou 4 melhores teorias do direito do mundo, sem dúvida nenhuma, porque aqui tudo é darwiniano, nós temos que nos adaptar e tudo é muito difícil. Eu não sei se vocês notam, mas no Brasil não se pode dar um luxo do cara do direito civil só tratar aquilo ali do direito civil. Veja que o cara do direito civil tem que entender de direito constitucional, tem que entender um pouco de outras coisas. No processo penal ele tem que entender de outras coisas também, porque aqui no Brasil tudo é difícil. E isso é bom e é ruim. É bom porque força a gente a partir para a luta. Né? A linguagem surge na falta, então a gente sempre vai atrás daquilo que a gente não sabe ainda. E, às vezes, saber que não se sabe é muito útil. Eu aprendo muito. Outro dia eu estava escrevendo, terminando a 2ª edição do meu dicionário de hermenêutica, né, que eu acho que já está esgotando, até saiu há poucos dias, mas esse livrão aqui de 500 páginas. E eu estava escrevendo um verbete antes de mandar para a editora, e aí eu recebi uma crítica num texto de um promotor, uma coisa assim. Eu, em vez, Rafael, de eu ficar brabo com o cara, eu peguei aquilo e disse, mas o cara pode ter razão. E eu fui atrás e reformulei o verbete, um dos verbetes, os 50 que eu tenho, porque eu recebi uma crítica. Isso falta muito, nós precisamos, esse é um componente, né, que nos faz crescer. Então, eu sempre parti por uma visão teórica minha, pela minha formação. Eu tenho uma formação ligada à teoria do direito, porque o meu mestrado foi nisto, no sentido assim, fui orientado pelo professor Vará, e li muitos clássicos e li toda os textos do pessoal do neopositivismo lógico, Wittgenstein, e conseguir captar muitas das questões, os realistas, enfim, de fazer um mapeamento da teoria do direito. E com isso, eu sempre trabalhei muito assim, de tentar focar, após a redemocratização, nos textos constitucionais, enfim, eu me tornei uma espécie de jurássico da Constituição. Para ter uma ideia, e já falo um pouco disso antes, mas no ano de 2000, Rafael, nós formamos, e de novo chama a colação aí de pessoas que estão no Supremo. Eu não fui para o Supremo por detalhe, né? Enfim, os governos petistas não me quiseram, não sei por quê, talvez porque eu excessivamente jurídico e tal, eles gostavam mais de coisas políticas, né? Enfim, e eu sou um jurista, né? Então, não sei se havia muita querência com relação aos juristas, mas enfim, passou, perdi 2 disputas e acho que boas pessoas também foram para lá, eu reconheço isso, sou de coração aberto, não guardo nada de mágoa com relação a essas coisas, e nós formamos um grupo no ano 2000, a partir de críticas. O ministro Gilmar Mendes, ele não era ministro, era advogado-geral da União, ele fez uma crítica fortíssima a mim e alguns juristas brasileiros. Imagina, ano 2000, isso, poxa,
Isso faz 20 anos atrás, gente. Pô, eu era bem mais jovem. Então, eu não tinha esse prestígio, nada disso, mas eu recebi essa crítica muito bem, principalmente vindo de alguém que já era mais famoso que eu, que era o Gilmar Mendes. E ele faz uma crítica com relação ao conceito de Constituição dirigente, e que Canutilho teria, 2 anos antes, escrito o texto, escreveu mesmo, abandonando a tese da Constituição dirigente. E eu era um jurássico, então acreditava na Constituição dirigente, ainda acredito, atenção. E aí o que a gente fez? Fizemos um movimento de reação, fundamos a CAINAN, um grupo de reação sustentando o caráter, digamos, mais ortodoxo da Constituição, o caráter dirigente. E sabe quem fazia parte desse grupo? Vou ver aí, ó. Luiz Roberto Barroso, Luiz Edson Fachin, Clemerson Cleve, Eros Roberto Grau, Antônio Velez Nunes, Canutilho, Lênio Streck, Jacinto Coutinho, Fernando Facuri Scaff. Olha como eu estou citando assim rapidamente os que eu mais me lembro imediatamente. Então, ali, qual era o nosso plano? Fazer recuperar essa questão do constitucionalismo ou colocá-lo de uma forma, assim, digamos, de seu caráter dirigente. E aí, bom, esse grupo durou 10 anos, tá? 10 anos, depois ele se desfez por uma série de questões, mas deixamos 10 livros. Aliás, a Estácio, quando o Grandinetti era o coordenador, a Estácio bancou um dos 10 congressos, 2004, me parece, lá naquele hotel que a Estácio tinha, não sei se tem ainda, Rafael, lá em cima em Teresópolis, Teresópolis, algo assim. Teresópolis, o Le Canton. Teresópolis. Nós fizemos um CAINAN lá, entendeu? Com grandes debates e saiu um livro. Nós temos 10 livros, um livro após um livro, todos. Então, ali tem um pouco também da história do Brasil, do constitucionalismo, das grandes discussões. Foi num debate desses que eu criei o conceito de panprincipiologismo. Foi no debate da Estácio, lá em Teresópolis, né? Lá em cima, tomando um bom vinho, né? Que à época o show, enfim, forneceram lá para os convidados, né? Coisa muito legal. Eu fiz meu primeiro controle difuso de constitucionalidade nessa minha querência de ser ortodoxo. Não, claro que eu falhei muito nesses anos, enfim, mas no dia seguinte da Constituição, eu fiz o meu primeiro controle difuso de constitucionalidade. Interessante isso, porque a teoria da não recepção das leis anteriores à Constituição, uma coisa que não se estudava muito no Brasil, porque, afinal de contas, que Constituição que nós tínhamos. E aí veio na minha mão, Rafael, uma pilha de processos judicialiformes. As pessoas hoje não sabem o que são processos judicialiformes, são muito jovens. Processo judicialiforme era uma coisa prevista na Lei 4611, pelo qual o delegado era, ao mesmo tempo, promotor e juiz, porque ele abria ele baixava uma portaria, ele recebia a portaria e começava a instrução e depois mandava para o fórum, no qual o promotor aderia ou não, e depois ia para a instrução judicial. É incrível isso, não? E eu recebi aquilo e disse, não, mas isso não é constitucional, essa lei não está recepcionada pela Constituição. E o juiz acreditou nisso que eu disse, o juiz depois acabou sendo meu aluno, ele acreditou e disse, de fato não está recepcionada, anulo todas as portarias, dou vista ao Ministério Público, e eu denunciei alguns e fiz o arquivamento de outros. E assim vínhamos caminhando, né, nesses 30 anos de Constituição, com muitas sístoles e diástoles, né? A nossa disputa inicial pelo mandado de injunção, né? Eu mesmo escrevi sobre mandado de injunção. Em 1990, eu lancei um livro pequeno. Na verdade, meu primeiro livro foi sobre mandado de injunção. É um livro pequeno pelas edições trabalhistas, né? Aí do Rio de Janeiro, do meu querido Benedito, que era um advogado, presidente do Instituto dos Advogados
do Rio de Janeiro, e eu sou sócio do Instituto até hoje por indicação do Dr. Benedito Calheiros. Pô, estou bem, hein? Eu me lembro disso, Benedito Calheiros. E ele bancou um livro pequenininho sobre mandado de injunção, e nós disputávamos narrativas sobre o mandado de injunção. Por quê? Porque dar-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora tornar inviável o exercício dos direitos e garantias fundamentais dos cidadãos, essa, eu sei de cor, esse dispositivo, em que nós, então, queríamos que o judiciário, e aí o judiciário fizesse aquilo que o executivo e o legislativo não faziam. Então vejo que tem um pouco aí também, um pouco do DNA do ativismo judicial, enfim, o mandado de junção não era exatamente esse ativismo, mas o resultado depois ficou mais ou menos isso. Apostou-se muito em algo que acabou sendo pouco usado, o mandado de junção acabou tendo, digamos, 3 modelos, mas nunca funcionou ortodoxamente, talvez como devesse, e há um determinado momento que ele se esgota. Por que ele se esgota? Porque as normas começam a ser regulamentadas e o mandado de injunção se esgota, tanto é que já não se vê mais. Há pouco tempo teve um mandado de injunção julgado, meio estranhamente, enfim, não quero discutir agora isso, mas esse caso, por mandado de injunção, o Supremo Tribunal acabou criminalizando a homofobia. Uma decisão, digamos assim, que na próxima edição, esta é uma decisão que não estava nos 30 anos, né, porque ela veio depois, mas numa outra edição, obviamente que essa decisão vai constar. Nós temos que contar isso, essa história desse mandado de injunção. E agora, recentemente, semana passada, entraram com mandado de injunção para regulamentar o artigo 142 da Constituição, essa questão das Forças Armadas e seu papel. E o ministro Barroso, que às vezes a gente critica, enfim, como é normal, eu também sou criticado, todos são criticados. Eu critico o ministro Fachin, que acabou dando uma boa decisão agora. Essas são, nós somos do direito, e ainda bem que o direito seja assim. Então, se o direito fosse uma coisa mecânica, exata, nós morreríamos de fome, talvez poderíamos ser substituídos por computadores. Ainda bem que não. Aí entraram com mandado de injunção e o ministro Barroso arquivou de plano, ainda chamou a tese sufragada pelo autor de terraplanismo constitucional, que queriam dizer que as Forças Armadas seriam o guardião como uma espécie de poder moderador da Constituição, né? Poxa, aí o ministro Barroso jogou pesado com relação a isso. Então, um pouco o mandado de injunção foi uma das nossas lutas, principalmente num primeiro momento. Num segundo momento, começamos a acreditar mais na Constituição. Eu sempre acreditei bastante, mas havia grupos que ainda estavam muito desconfiados, muitos grupos à esquerda. Veja que o PT não assinou a Constituição, são pequenos detalhes. Então, a própria esquerda brasileira não acreditava muito na Constituição. Ela passou a acreditar depois. E eu acreditei desde o primeiro dia. Eu e um grupo de juristas acreditamos desde o primeiro dia, que é essa questão, digamos, que o Brasil é uma república que visa erradicar a pobreza, fazer justiça social. Por quê? Porque eu e tantos outros, tanto é que eu escrevi depois, quem quiser ver isso está nos meus livros, todos de jurisdição, em várias edições, jurisdição constitucional, dentro dele tem a minha tese, a Constituição dirigente adequada a países de modernidade tardia, Constituição dirigente adequada a países de modernidade tardia ou países periféricos, em que eu dizia que nós precisamos, num país como o nosso, de um texto dirigente compromissório, porque a gente tirou isso lá da Alemanha, do Peter Lerche, que escreveu Die Regierung der Verfassung, que é a Constituição dirigente, e o Canottilli fez sua tese de doutorado lá e escreveu a Constituição dirigente e vinculação do legislador, que
E o Canotão, uma forte tradição marxista ainda, usando o direito exatamente para fazer uma espécie de revolução via jurídico numa sociedade que vinha de uma ditadura que era do Salazar, que se redemocratizava e que a própria Constituição portuguesa, então, delimitava e colocava fortemente a questão do Estado social, de uma espécie assim até revolucionário, porque a própria Constituição dizia que o Portugal era um país em transição do socialismo. Então, ali vem a tese do Canutilho fortemente. Passados 10, 12 anos depois, o Canutilho diz que se esgotou a tese da Constituição dirigente, e isto gerou depois o movimento Kainan aqui no Brasil, porque, claro, nós estávamos mais atrasados com relação a isso, e eu, por exemplo, fui um que escrevi depois a Constituição Dirigente Adequada a País de Modernidade Tardia, nos anos 2001, 2002, já pensando exatamente nessa questão de que o Brasil uma república que visa erradicar a pobreza, fazer justiça social, diminuir as desigualdades regionais. Como isso é norma, eu trazia toda a perspectiva, e meus alunos que me ouvem sempre nas aulas sabem disso, né, que eu recuperava já naquela época, e não só nos primeiros anos da Constituição, mas continuei trabalhando nisso, toda a noção do segundo pós-guerra para cá, que ilumina o constitucionalismo, que é Constituição é norma. Se Constituição é norma, então nós temos que trabalhar pela sua normatividade. Aí nós pegamos uma série de questões que eu fui trazendo, também ajudei a trazer, ajudei a tese da Constituição normativa do Ferraioli no sentido do garantismo e sua interpretação constitucional e tudo isso, vigência e validade. Eu, para dentro, como procurador de justiça, também não só como professor, procurador de justiça, eu trazia isso para dentro dos tribunais. O Juarez Tavares fazia isso também e tal. Então, alguns juristas no Brasil trabalharam muito essa questão da Constituição normativa, né? Claro, o Conrad Hesse, com a força normativa da Constituição, porque eram autores todos preocupados com essa questão de Constituição é norma. Se Constituição é norma, essa questão para países como o nosso, de modernidade tardia, que eu chamo, nós, obviamente, precisávamos fortemente de uma Constituição que limitasse não só os poderes autoritários, porque tínhamos uma tradição autoritária, mas que também projetasse para o futuro as possibilidades de transformação da sociedade. Então, nesses 30 anos, toda a minha luta, as lutas, né, que nós travamos foram no sentido dessa implementação, quer dizer, no campo penal, processual penal, trabalhar as garantias constitucionais, né, para fazer com que, de fato, isso passasse a valer, né, e não é fácil, porque nós temos o Código de Processo da década de 40, o Código Penal da década de 40, poxa, e você precisar, como convencer, fazer, até hoje nós temos lutas no Supremo Tribunal para tentar fazer com que se interprete constitucionalmente alguns dispositivos anteriores à Constituição. E essa é uma luta contínua que se faz para que aquilo que a gente vai chamar de um garantismo que capilarize dentro dos diversos ramos da sociedade, não apenas no penal, processual penal, enfim. E, de outro lado, nós tínhamos toda uma luta também pelo direito civil, no sentido de que ele horizontalizasse as relações, tudo com base aí também do direito constitucional alemão, que é a horizontalidade dos direitos fundamentais, e veja, o Código Civil é de 2003. Não é fácil fazer o Código Civil novo nesse país. Veja que o Código Civil de 17 levou 26 anos para ser feito, e o Código Civil levou 27, esse de 2003. Gente, não é fácil. Então, a função social da propriedade, o ponto, e aí eu chego num outro ponto que eu batalhei muito durante todos esses anos, foi mostrar que havia uma crise de paradigmas. Eu nunca esqueço disso, logo nos primeiros anos, né, dos anos 90, eu saía por aí falando, né, dentro, claro, mais jovenzinho, imagina, não tinha o prestígio, e também os congressos eram poucos, né, assim, o Brasil mudou muito.
O maior congresso que tinha no Brasil era aí no Rio de Janeiro. Isso eu gosto muito do Rio também, porque o maior congresso era aí no Hotel Glória. O James Tubenschlag, saudoso James Tubenschlag. E lá, sabem quem eram meus companheiros? Já nos anos 90 e tal, para cá, o ministro Fux, Capanema, que morreu há pouco tempo, né? Que eram, e mais o Najib, poxa, eu sou do tempo do Caio Prado, do Caio Mário da Silva Pereira, civilista. Eu sou do tempo do Calmon de Passos. O Calmon de Passos fazendo seus grandes discursos, né? Eu me lembro que o Calmon de Passos pegava um livro meu, botava no peito, caminhava no meio. Na época não tinha celulares, na época ainda se tirava foto com câmeras, né? E o Calmon de Passos brincava, porque, né, enquanto o Alexandre Câmara, aí no Rio, o desembargador, ele dizia assim, ele começava a palestra e dizia, eu tenho um plástico no meu carro, um adesivo que dizia assim, eu li Lênio Streck e entendi. As pessoas riam e tal. E o Calmon de Passos gostava muito disso, então ele pegava um livro meu, botava aqui assim no peito e dizia assim, e apontava com o dedo, eu estou lendo e estou entendendo. Assim, era uma coisa muito lúdica, muito, muito bonita. O James Tubenschlag ficava fazendo, ele vendia as fitas logo depois, fitas VHS, então nós disputávamos para ver quem seria mais aplaudido de pé, Hamilton Bueno de Carvalho, eu, enfim, tantas pessoas, o Calmon de Passos, enfim, e o ministro Moreira Alves, tanta gente, Gilmar Mendes, né, que também era jovem então ainda, e vínhamos todos no Rio de Janeiro, eram 1.000 pessoas no salão, lá onde desfilava o Clóvis Bornai também, naquela época, os grandes bailes de carnaval, naquele salão era o Congresso, e mais 500 pessoas no telão, nessa época, né? Eu me lembro desse tempo, e ali se expandiam as ideias, vendia-se livros, as pessoas compravam as fitas depois. Imagine, os jovens não sabem o que é isso, uma fita VHS, então terminava. Então havia uma briga, porque o James dizia, você não pode falar mais de que tantos minutos, porque é um painel de 3, você vai me matar, porque eu tenho que vender essa fita, senão não vai caber toda uma fita, e a fita tem um espaço. Enfim, então nós brincávamos muito, né? Eram tempos muito interessantes, e não existia nem telefone celular. E eu sou dessa época, e sempre, se olharmos os cartazes, lá estávamos defendendo essa espécie assim de constitucionalização do direito. Então, íamos atrás da questão do próprio direito civil. Eu fiz palestras sobre isso, no sentido de hermenêutica do direito civil. Então, eu trabalhei muito nesses diversos ramos por causa da minha formação, que eu devo ao meu mestrado, né, que era um mestrado assim, mais aprofundado em termos de teoria do direito. E nós fomos traçando, então, a implementação da Constituição. Então, ao lado do processo penal, processo civil, aí vem toda a luta no processo civil, que a gente acabou, de certo modo, Rafael, veja como a luta é longa. Agora, em 2015, que a gente conseguiu emplacar, e ainda com resultados que dependem muito de um processo de efetivação concreta, nós conseguimos emplacar algumas teses que lutávamos há 15, 20 anos atrás, e que só agora a gente conseguiu botar, por exemplo, eu consegui colocar o 926 no Código, que é a coerência e integridade, conseguimos tirar o livre convencimento, enfim. Eu gosto muito disso, assim, às vezes, como disse antes, a gente se sente recompensado em algumas coisas. Outro dia eu fiz um painel que acho que até o nosso programa de pós-graduação fez a veiculação lá do cartaz, Rafael, que é do Tércio Sampaio Ferraz, o ministro Ribeiro Dantas e eu fizemos um painel, e uma das coisas que o ministro Ribeiro Dantas acabou dizendo, que para ele as principais inovações do Código de Processo Civil era exatamente
o 926, desse seu escriba aqui, o 371, que tirou o livre convencimento, né? E o próprio 48 tem aqueles 6 incisos ali, com uma espécie de heurística, né, do processo. Isso é reconfortante, mas é uma luta que a gente levou tempo, a gente levou muito tempo, não a minha somente, né? Isso é uma luta que envolve de Alexandre Câmara até Lênio Streck, passando por Fred Didier, passando por tanta gente nesse país que lutou aí pelo Código de Processo. Tivemos nossas disputas teóricas, enfim, como tivemos e ainda não conseguimos até hoje. Veja como essa minha trajetória, um pouco autobiográfica, nós não conseguimos ainda mudar o Código de Processo Penal. Nós não conseguimos, e eu tenho uma luta grande com relação a algumas coisas. Agora mesmo, já que a gente não consegue fazer um Código Processual novo, lá está circulando o projeto Anastasia Streck, que é o projeto que muda a forma de fazer a gestão da prova por parte do Ministério Público, modificando lá os dispositivos do Código de Processo Penal. E lá estou eu presente, sempre com um olhar no espelho retrovisor, para tentar fazer alterações legislativas, né, como foi agora na lei do abuso de autoridade, na outra lei do juiz das garantias, que era uma outra luta de há muito, tentando o sistema acusatório. Eu posso contar, porque também fui protagonista. Não vou fazer uma autolouvação aqui, mas os meninos aí, o Vitor, pediram. Por que eu escrevi isso? Eu sou protagonista. Hoje eu sou testemunha de tanta coisa que aconteceu. E conto com muita honra, porque são todas coisas muito difíceis. Quando ninguém se preocupava no Brasil com relação ao interrogatório feito sem a presença do defensor, lá estava este amigo aqui defendendo a nulidade, e que encontrou guarida numa Câmara do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, onde eu atuava, com Hamilton Bueno de Carvalho, mais Aramis Nassif e mais 2 desembargadores. Gente, a gente anulava todos os interrogatórios feitos sem a presença de advogado. O Ministério Público recorria de mim mesmo. Eu era membro do Ministério Público, procurador de Justiça, e o Ministério Público recorria de mim para o STJ, uma coisa meio bizarra, e o STJ dava guarida aos recursos, anulando a anulação, dizendo que não tinha nenhum dispositivo. Eu conto tudo isso. Tudo isso está documentado, né? Isso está no Jurisdição Constitucional, está em vários livros em que eu conto que nós fizemos essa luta até que veio a alteração legislativa, por muita coisa que fizemos nesse sentido, para que se desse. Hoje é absolutamente normal, ninguém vai ser interrogado sem a presença de advogado, mas isso não era assim até 20 anos, não sei quantos anos atrás. Isto não era assim, gente, entende? E também fizemos alterações no Código Penal. Antigamente o sujeito estuprava, casava com a vítima, ou a vítima casava com um terceiro, e isso acabou. Isso fazia com que extinguia a punibilidade. E por um julgamento que eu atuei aqui no Rio Grande do Sul, as mulheres, enfim, que trabalhavam pela causa das vítimas, elas acabaram levando uma modificação legislativa, e isso fez com que também se modificasse isso do Código Penal. Poxa, são 30 anos, né, de lutas, 30 anos, e que nos últimos tempos ninguém morre de tédio, né? Ninguém morria de tédio antes dos últimos 5, 6 anos, né? Aí veio o mensalão, e aí houve uma mudança no imaginário jurídico no Supremo Tribunal. Então, eu, na época, já escrevia dizendo que o direito é antes do mensalão e depois do mensalão. Mal sabia eu que depois teria que escrever outro modo, dizendo que o direito nunca mais seria o mesmo, porque o direito era antes da Lava Jato e depois da Lava Jato, com tantas coisas que aconteceram nesse país, e como é difícil, em determinadas circunstâncias, a gente fazer a pregação da Constituição como remédio contra maiorias.
Essa questão das correntes de Ulisses, né? Ulisses volta para Ítaca e pede para os seus marinheiros que o amarrem no mastro, porque ele sabe que se não o amarrarem, se ele não ficar amarrado, ele morre, porque ele não resistirá ao canto das sereias. Gente, as correntes de Ulisses são o quarto de pânico da democracia, as cláusulas pétreas que protegem, porque Ulisses, ele era o dono do barco, ele era o capitão, não adiantava ele dar a primeira ordem, porque quando as sereias viessem, ele ficaria abduzido pelas sereias e daria a segunda ordem, me desamarre, e ele morreria, percebe? Então ele dá a primeira ordem, amarrem-me ao mastro, mas dá logo a segunda, sob hipótese alguma, obedeçam qualquer outra ordem minha. As sereias, as maiorias. Como é difícil fazer com que as pessoas, mesmo no direito, acreditem que a Constituição é um remédio contra maiorias. Nós tentamos muito, né? Imagina, eu fiz um cálculo, Rafael, Vitor, eu fiz o cálculo, nós estamos lançando agora um livro chamado a História da Presunção da Inocência, né? Das ADCs, eu fui o autor, né? Da ADC 44, e também escrevi um pedaço da 54, fui lá, sustentei no Supremo Tribunal, e aí eu descobri que eu tinha escrito 29 textos para tentar convencer o Supremo, enfim, finalmente convencemos. Mas a minha grande luta também foi contra as próprias pessoas do direito que diziam que a garantia de presunção da inocência era uma coisa para bandidolatria, que beneficiava. E eu, todo tempo dizendo, não só eu, evidentemente, essa luta não é só minha, dos meus alunos também, que sempre me dão um bom feedback, mostrando isso, olha, direito sem garantias, a Constituição é uma carta de direitos, a carta não é uma carta de deveres, é uma carta de direitos, direitos contra o arbítrio. Então, mesmo que grande parte das pessoas acham que direitos não devem haver, quando alguém comete um crime, por mais nefasto que seja, ele tem direito a um advogado. E por isso nós estudamos direito. Nós podíamos ter estudado outra coisa. Por que a gente estudou direito? Poxa, a gente estudou direito porque faz um juramento. Assim como o médico vai ter que salvar seu paciente de todo modo, e nós temos que também defender. A diferença é que nós podemos não atender o cliente no direito. Não é o caso da defensoria que acaba tendo um ônus maior, porque a defensoria não pode recusar cliente. É dureza ser defensor público, né? Eu que fui Ministério Público por 28 anos. Então, toda essa luta que se coloca nesses 30 anos, né? As lutas mais recentes agora da presunção da inocência, nós acabamos vencendo por 6-5, e eu fiz lá minha sustentação oral, e logo depois nós temos novas lutas, que aí logo depois vem a luta das emendas constitucionais que pretendem voltar ao status quo antes da presunção da inocência. A questão do juiz de garantias, que foi suspenso pelo Supremo Tribunal, lá estamos nós escrevendo sobre isso. Lá estamos nós escrevendo sobre o 142, estamos fazendo um pequeno livro agora sobre o artigo 142, lá, esse que o ministro Barroso disse que era um terraplanismo constitucional, com toda a razão. Então, lá estamos nós defendendo isso, lá estamos nós falando sobre o inquérito do Supremo, lá estamos nós. Qual é o nosso papel? Nós somos professores. E o nosso papel de professor é constranger. Constranger. Tem um verbete meu no dicionário que chama constrangimento epistemológico. Constranger é no sentido de influenciar, limitar. A palavra em alemão é begrenzen, é limites, limitar, limites. Mas pode ser também constrangimento. Então, o historiador Bernd Ritters, o civilista Bernd Ritter, privatista, ele escreve, citado também, referido, ele tem um livro chamado Uma Interpretação Não Constrangida, de Unbegrenzte Auslegung, citado pelo Michael Stolley, que é um historiador. Eles mostram que a falta
da doutrina e a falta de constrangimento, da limitação que a doutrina põe ao judiciário, acabou fazendo com que o Hitler assumisse mais facilmente o poder. Nós somos professores. Professores têm esse papel que não é fácil. Por quê? No mundo em que da tecnologia, todo mundo tem informação. Mas informação não é conhecimento. E aí entra Vitor, professor Rafael, vice-reitor, aí nós entramos. Veja como nós somos úteis. Os professores que estão nos assistindo, nossa nobre missão de transformar informações em conhecimento. E se nós esforçarmos um pouco, nós transformamos conhecimento em saber, e se nós trabalharmos um pouco mais, nós transformamos isso em sabedoria. Isto é uma questão que deixa a gente pensando quantas missões que nós temos pela frente, mas quantas missões que nós cumprimos. São 30 anos, 31 de Constituição, e desde o início eu estou ao lado da Constituição, como um jurássico, né? como alguém que trabalha com arqueologia, antigo, arqué. Quando eu digo que uma decisão tem que ser por princípio, porque princípio é arqué, e onde a ausência de princípio significa anarquia. Arqueologia, a gente com um pincelzinho vai limpando a poeira daquilo que as poluições semânticas vão pondo em cima dos textos. A nossa função é pegar o pincelzinho e tirando a sujeira para deixar que os textos digam uma coisa para a gente, como diz o Gadamer, que foi muito útil na construção da minha crítica hermenêutica do direito. Quem quer dizer algo sobre um texto, deixa que o texto te diga algo. Então, um pouco disso, um pouco da minha experiência, um pouco da minha narrativa, eu conto aqui para vocês, em homenagem à nossa Estácio, aos 50 anos, que começou tão pequenininha e hoje tão grande. Eu, com a honra, participo já há 20 anos desse projeto todo, né? E que estamos indo longe e vamos mais longe. E o Rafael, o nosso Eduardo, o nosso Japiaçu, o nosso corpo docente, valoroso corpo docente, das pessoas tão importantes e tão gentis, e tão amigas, tão lianosas, trabalham nesse projeto que faz com que vale a pena estudar direito, né? Direito é um fenômeno complexo e escolher direito não é uma coisa fácil, porque, por vezes, o direito não diz aquilo que a gente quer. Não dá para torturar o texto. Eis a nossa difícil menção, a nossa função. E eu encerro. E depois, porque logo após daqui a pouco eu tenho um compromisso. Eu estou designado relator do parecer, hoje vai ser apreciado no parecer meu, que entreguei ontem, sobre as anistias a milhares de cabos, soldados, que foram expulsos, saíram prejudicados no tempo do golpe militar de 64, que receberam anistia, hoje quase todos têm 75, 80 anos, e que lhes foi tirado agora, por portarias, tiraram-lhe o direito, inclusive o plano de saúde. E eu estou fazendo hoje a discussão, estou levando na OAB, então a minha reunião é da Comissão de Estudos Constitucionais da OAB daqui a pouco, o primeiro projeto da pauta é meu, e eu então não posso me estender muito aqui, porque eu também preciso dar uma descansada de 10 minutos, e faço então uma homenagem a todos, uma homenagem a Estácio, uma homenagem à Federação, ao Vitor, ao querido Rafael, com o nosso Alberto Caieiro, um dos
um dos nomes personagens pelos quais Fernando Pessoa escrevia. Ele diz: quem me dera que eu fosse o pó da estrada e que os pés dos pobres me estivessem pisando. Quem me dera que eu fosse os rios que correm e que as lavadeiras estivessem todas à minha beira. Quem me dera que eu fosse os choupos à margem do rio, deste mesmo rio, e tivesse só o céu por cima e a água por baixo. Quem me dera que eu fosse o burro do moleiro e que ele me batesse e me estimasse muito. Antes isso que ser o que é alguém que atravessa a vida, olhando para trás de si e tendo apenas pena de si mesmo. Obrigado. Rafael, de imediato passa a palavra a Vossa Senhoria. Poxa, meu amigo querido, querido amigo professor Lênio, como acho que os alunos puderam ver, né? A sua genialidade, a riqueza das suas histórias. Eu tenho certeza que a mesma sensação que eu estou tendo aqui de aprendizado, de reflexão, da sua humildade epistemológica na reflexão e nessa paixão também por justiça, por democracia, por respeito ao texto, né? Essa compreensão quando você usa a imagem do Ulisses, né? Fiquei me lembrando muito daquele texto do John Elser, também do Ulysses Unbounded, né? Assim, do papel para a construção de uma sociedade mais justa, mais igualitária. Assim, acho que foi uma grande honra, meu amigo, um grande prazer ter desfrutado essa tarde com você. Eu queria agradecer muitíssimo. Eu tenho certeza que os alunos que estão aqui nos assistindo, a todos que estão nos assistindo, puderam constatar a sua grande capacidade de síntese, de articulação, de ideias da importância do direito e da importância de se estudar direito e se estudar direito constitucional para a sociedade brasileira como um todo. Então, assim, para mim é um orgulho todo momento que eu tenho de dividir espaços com você. Para mim é uma honra ser seu colega também no mesmo programa de pós-graduação na nossa casa. Então, assim, eu só tenho a agradecer e agradecer também à Federação a oportunidade de ter vinculado esse encontro, esse momento. Meus parabéns. Muito obrigado. Obrigado. Professor, nós recebemos uma série de perguntas, não vou fazê-las, eu vou enviar para o senhor. Isso, por favor. Para que a gente responda em texto único. Iria pedir só duas coisas, eu só acho que vou surpreender com a pergunta, mas é algo que na aula o senhor me destacou e fez um destaque importante, e eu quero passar para os alunos. Só duas indicações, e também a página do Instagram do senhor, do YouTube, onde o senhor trata muito sobre esse tema. Nesse momento de quarentena, o senhor indicar um livro e um filme ou série para os alunos assistirem que possam refletir sobre a hermenêutica e sobre o direito. Bom, em termos... Em literatura tem que ler esse livro aqui. As Viagens de Gulliver. Eu poderia hoje fazer uma palestra de 2 horas só sobre esse livro, porque ele é um tratado de filosofia e de direito.
Acho que um livro bom também, e nós não combinamos nada, é que eles estão todos à minha mão aqui. Esse livro é muito interessante também, das distopias, né? Os Contos de Aia, da Atwood. Aliás, eu tenho um texto que eu escrevi no Conjur, antes da posse do presidente Bolsonaro, exatamente falando do perigo, né, que as distopias podem se tornar reais. Em termos de literatura, né, eu diria que esses... há um outro que é direito também, que é indispensável, né, que eu uso no primeiro dia de aula sempre, e falo muito sobre ele, mas que pode ser para graduação também, que é As Eumênidas, a peça de Ésquilo da trilogia que fala do julgamento de Orestes. Porque ali mostra o primeiro processo e a autonomia do direito, né? Para mim são 4 fases, mas ali é a primeira, que é fundamental. Então, ali eu faria isso. E uma coisa, além, eu sugiro também os 50 tons de cinza do direito, aliás, os 50 temas fundamentais que estão no dicionário, são 500 páginas. Quem lê-lo como um romance, eu tenho certeza que vai ser bastante útil. E em termos de filme, eu indico, eu gosto muito, né, em termos assim jurídicos, em termos até de quem é advogado, de onde eu tirei o fator Stoic-Mujik, né, que eu inventei aí o fator Stoic-Mujik, que é a história do advogado Sandoval, no início, que é a parte dos espiões, com Tom Hanks, vendo o filme a partir da ótica de como deve ser um advogado. E também um filme que, digamos, artisticamente não é assim tão brilhante quanto o do Tom Hanks, mas em Luta pela Justiça, que é recente agora, onde eu também escrevi sobre ele, que inclusive cita um precedente que eu uso no projeto Anastasia Streck, que é do caso Brad versus Maryland, que é o caso de como o Ministério Público não pode esconder provas. E é uma questão bem presente para a gente, e que a luta daquele advogado negro, e bem, agora muito mais presente isso ainda, né? O filme, no fundo, estava anunciando. É impressionante, né? Como como a literatura e como a arte adianta as coisas. Quer dizer, o filme foi feito em poucos dias, e aquela luta jurídica toda, e agora a gente vê aquilo que aconteceu. Quer dizer, então, inclusive, essa mimes, né? Essa mimes. Então, eu sugeriria esses 2 filmes e os livros esses que existencial, você vai se sentir melhor lendo a Oresteia mesmo, até porque tem uma plástica, também tem uma estética, né? Eu ainda vou fazer um monólogo sobre Shakespeare, né? Volta e meia eu até recito Shakespeare, enfim, mas não tenho tempo agora, senão eu faria o Júlio César do Shakespeare. Obrigado, professor Dênio. Obrigado, professor Rafael, pela presença. Valeu, muito tchau, obrigado. Tchau. Fiquem com Deus. Parabéns, gente. Fiquem com Obrigado. Deus. Tchau, tchau.